Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira você já sabe, se é véspera de partida do Santos, é dia de pré-jogo no nosso canal e eu tô chegando aqui no começo de noite barra fim de tarde desta terça-feira para a gente falar tudo sobre o jogo que eu considero, como está aqui no banner, a partida mais importante do ano. Amanhã, quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, a bola rola no Alfredo Jaconi para Santos e Juventude, Juventude e Santos. Jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois deste confronto, restará apenas o derradeiro encontro contra o Cruzeiro. Domingo, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. Rodada que pode colocar o Santos numa situação menos complexa para escapar do rebaixamento. Ou pode deixar o alvinegro mais famoso do mundo num drama completo, precisando de uma combinação de resultados para escapar no jogo de domingo. Vamos falar de prováveis escalações, situação de tabela, onde assistir, quem apita o jogo a partir de agora. Peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, o seu hype, o compartilhamento. Confira também se o sininho está ativado, porque ainda teremos muito conteúdo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Nós que estamos aqui torcendo e esperando que o Santos se salve dessa luta contra a degola. Todos esses mecanismos, o seu like, a sua inscrição, o comentário, o compartilhamento são de graça, não dói e você ajuda o crescimento do nosso canal. Estamos a 9 inscritos de chegarmos a 14.600 e aí restarão 400 para nós chegarmos a 15 mil. Conto com cada um de vocês para que nós possamos chegar aos 15 mil ainda esse ano, beleza? E também te convidar a tornar-se membro do nosso canal. Vem aí o quadro Eu Analiso o Seu Jogador. Você que é membro ou que vai se tornar membro, porque eu tenho certeza que você vai virar membro, você vai indicar um jogador que você acha que poderia ser útil para o Santos e eu vou analisar, pegar números, comparar com jogadores do Santos, quem sabe até falar com setoristas, influenciadores do time que joga essa pessoa para a gente chegar ao veredito. Seria uma boa para o Peixão? É o novo quadro aqui do canal que vai ser feito, claro, os vídeos serão públicos para todos vocês, mas as indicações, o scout do canal é você. Então você que vai ser membro do canal vai indicar o jogador e eu vou analisar, tá bom? Iniciativa nova que vem aí assim que nós soubermos se o Santos fica na primeira ou na segunda divisão. Maravilha, gente? Bom, vamos lá, começar com serviço. A bola rola às 7h30 da noite, transmissão exclusiva do Prime Video, o serviço de transmissão da Amazon. Você pode também assistir por outras vias, você sabe muito bem sobre o que eu estou falando, mas não farei apologia nenhuma aqui a esse tipo de método para assistir jogo. E atenção, você que já está preocupado com a situação do nosso querido Peixão na tabela, temos um motivo a mais para nos preocupar. Quem apita o jogo é o senhor Wilton Pereira Sampaio, um árbitro que me irrita profundamente. Eu acho que ele só não é pior que o seu irmão, o Sávio Pereira Sampaio. Mas é um árbitro péssimo, tá? Eu o considero péssimo. É como todos os árbitros brasileiros, com raríssimas exceções, né? Mas ele apita esse jogo, então fique aí atento, promessa de trapalhadas à vista, tá bom? E depois dessas informações de onde você pode assistir quem apita o jogo e o horário da partida, vamos à tabela do Campeonato Brasileiro, porque nesse momento estamos todos nós aqui fazendo contas, não é verdade? Infelizmente, a gente não gostaria que o Santos estivesse nessa situação, mas infelizmente é o que está tendo por hoje, né? Então vamos lá. Sport e Juventude, o nosso adversário, já rebaixados. Sport com 17 pontos, Juventude com 34. Completam a zona de rebaixamento no início dessa rodada o Fortaleza, que vem de 3 vitórias consecutivas e há 8 jogos sem perder, 40 pontos. Internacional está na zona de rebaixamento por conta do critério de desempate de saldo de gols, menos 12 a menos 11, tem 41 pontos, mesma pontuação do Santos Futebol Clube, que está fora apenas por esse critério. Acima do Santos, o Vitória com 42, o Ceará com 43, o Atlético Mineiro com 45 e o Bragantino com 45. Lembrando que esses times com 45 pontos ainda correm risco de rebaixamento. Tá certo? Bom, vamos às partidas, para que você saiba quem enfrenta quem. Nós já temos jogos hoje, né, nesta terça-feira. Veja só, nós temos Grêmio e Fluminense. Esse jogo não importa muito para o Santos. Um jogo que ficou pendurado da 34ª rodada. Esse sim nos interessa muito. Bragantino e Vitória.
Amanhã, pouco antes de rolar a bola entre Santos e Juventude, temos Fortaleza e Corinthians. E aqui é preciso dizer o seguinte: existe uma combinação de resultados. O Santos não se salva nesta quarta-feira, aconteça o que acontecer. Mesmo que todos os times que estão na briga percam e só o Santos ganhe, matematicamente não é possível que o Santos escape. Mas existe uma combinação de resultados que rebaixa o Fortaleza. E aí restaria apenas uma vaga para a derradeira rodada. Qual é esse cenário? Se o Fortaleza perder do Corinthians, o Fortaleza cai se Vitória, Santos e Inter vencerem. Fortaleza cai. Fortaleza perdeu, Santos e Vitória vencem e o Ceará pelo menos empata, o Fortaleza cai. O Fortaleza perdeu, Vitória e Inter vencem e o Ceará empata, o Fortaleza também cai. E o quarto cenário é derrota do Leão do Pici, vitórias de Santos e Internacional, empate do Ceará. O Fortaleza cai. Então essas são as partidas. Temos também um jogo importante na Vila Belmiro. Acho que é Vila Belmiro esse jogo, né? São Paulo e Internacional às 8 horas. Bahia e Sport de Recife. Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo que pode ser o jogo do título. Flamengo e Ceará. Cruzeiro e Botafogo. Tá bom? O Cruzeiro joga na quinta-feira. É o jogo que vai ficar para quinta-feira. Esse jogo é importante, meus amigos. Flamengo e Ceará pelo seguinte motivo. O Flamengo, se ganhar, é campeão brasileiro. E se o Ceará perder e o Santos ganhar do Juventude, o Santos vai a 44 pontos, o Ceará estaciona em 43, e isso faz com que o Santos fique a 1 ponto do Ceará. A 1 ponto do Ceará. Fazendo com que, hipoteticamente, na última rodada, se só existir uma vaga para cair e o Santos estiver brigando com o Ceará joga no Castelão contra o Palmeiras. Jogo duro. E o Santos pega o Cruzeiro. Se o Palmeiras empatar com o Ceará, nesse cenário hipotético em que o Ceará perde do Flamengo no jogo que deve ser o jogo do título, se o Palmeiras empatar com o Ceará, o Santos não precisa ganhar do Cruzeiro. Um empate bastaria, se houvesse apenas uma vaga em disputa contra o rebaixamento, um empate apenas bastaria para que o Santos fique e o Vozão caia. Tá bom? Então essa é a situação de tabela do momento. Nós teremos uma situação um pouco mais clara ou menos complexa de contas a fazer, quem tem que ganhar, quem tem que empatar, quem vai cair ao término dessa rodada. E é claro que nos próximos dias a gente vai aqui pegar a calculadora e fazer as simulações. Mas a priori, esses são os jogos e essa é a situação de momento. Repetindo por último, que existe uma combinação de resultados em que o Fortaleza pode ser rebaixado já nessa rodada, o que faria com que nós chegássemos à 38ª rodada com apenas uma vaga em disputa. Beleza? Dito isso, vamos ao nosso campinho. Enquanto carrega aqui, eu peço mais uma vez o seu like, eu peço o seu apoio, a sua participação. Confira se você está inscrito, rumo aos 15 mil. Maravilha? Bom, eu espero que o contraste esteja bom aí, porque eu acabo de perceber que esse verde o preto e o verde estão se confundindo, mas deixa eu fazer uma alteração aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou passar esse aqui para verde e vou passar esse aqui para branco, hein? Acho que assim facilita a visão dos amigos. Agora sim. Bom, aí vocês conseguem identificar os jogadores. E para facilitar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Santos de azul, né? Como o Santos já jogou com esse uniforme, acho que assim o contraste fica maior. Que tal? Espero que fique boa a visualização dos amigos aí. Vamos lá, começando falando sobre o Santos, que é o motivo de existência desse canal. Algumas questões, tá bom, gente? Gravando esse vídeo, agora são 10 horas e mais 36 minutos. 10h36. O Santos treina na tarde desta terça-feira, mas quando a escalação vazar, quando os repórteres apurarem, eu provavelmente não terei condições de gravar. Provavelmente não terei. Estarei nas minhas obrigações profissionais. Então, pode ser que a escalação que está aqui não seja exatamente a que vai a campo. Mas quais são as informações? O centroavante Tiquinho Soares tem um problema no joelho e não deve jogar. O Tiquinho Soares está sendo, entre muitas aspas, preservado para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Por quê? Porque o Lautaro Dias, que é outra opção, está emprestado pelo Cruzeiro e não joga no domingo. Então, como o Lautaro já está fora e na Vila Belmiro o Tassiano não joga porque ele tem medo da pressão da torcida, provavelmente só sobra o Tiquinho. Então ele deve ser preservado do jogo contra o Juventude,
para se tratar e estar à disposição contra o Cruzeiro, porque contra o Cruzeiro o Lautaro não joga. Por conta disso, se o Vojvoda mantiver a opção de ter um centroavante à frente do Neymar, deve jogar o Lautaro. Ou o Tassiano, visto que nós estamos fora de casa e aí não tem pressão, não é verdade? Que situação a do Santos. Mas a provável escalação do Santos deve ser a seguinte: Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Zé Ivaldo e Souza, João Schmidt, William Arão e Neymar, Guilherme, Barreal e Lautaro Dias ou o Tassiano. Existe também, não podemos descartar, a seguinte opção: o Neymar joga mais avançado, né, se o Lautaro ficar no banco, e aí a gente volta a ter aquele esquema em que jogam o Zé Rafael, o Schmidt e o Arão. Nós podemos ter essa formatação, tá bom? Mas eu acho apenas um achismo que o Zé fica de opção no banco, o William Arão e o Schmidt farão a nossa dupla, o Neymar vai ser o 10 e nós teremos alguém aqui à frente, ou o Lautaro ou o Tassiano. O Juventude, por sua vez, existem algumas dúvidas. O Juventude já está rebaixado, inclusive já mandaram embora o diretor de futebol, o Rondinelli, mas está sendo proliferado por aí nos canais de YouTube, em supostos jornalistas, não, de que o Juventude já deu férias para todo mundo, vai jogar o Sub-15, porque o Juventude tem rivalidade com o Internacional, e já que o Juventude caiu, eles vão entregar para o Inter cair também. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pouco antes das 11 horas da manhã de terça-feira, não existe nenhum indício de que o Juventude vai jogar com os reservas. Inclusive, o jornalista Lucas Mussetti informa que o Juventude deve vir com seus titulares, porque vão completar o campeonato, a ideia é completar o campeonato de forma mais digna possível. Sendo assim, um possível Juventude tem a seguinte escalação: Jandrei, ex-Santos, os zagueiros Luan Freitas, Rodrigo San e Marcos Paulo, os alas Igor Formiga, ou existe também a possibilidade de jogar o Reginaldo, o Formiga cumpriu suspensão na última rodada e não joga, na ala esquerda o Marcelo Hermes, no meio de campo Kaique e Mandaca, pode ser que jogue o Jadson, que é um dos jogadores mais antigos desse elenco, está há 3 ou 4 temporadas no papo, tá bom? E aí ele pode entrar no lugar de um dos dois volantes, ou o próprio Nenê pode ser preservado, né? E aí jogar com 3 jogadores no meio de campo, o Mandaca mais pela esquerda, o Kaique mais pela direita e o Jadson mais centralizado. Existe essa possibilidade, mas eu vou deixar o Jadson por aqui e o Nenê para jogar. E na frente, o Talhari com o Giovani. O Juventude tem algumas formas de jogar, já jogou num 5-3-2, como está aqui na tela, já jogou num 5-4-1, sendo que esse jogador mais avançado era o Nenê, né? Já jogou, por exemplo, com o Kaique, na ausência do Rodrigo San, o Kaique de zagueiro, e aí o Jadson joga junto com o Mandaca. O Mandaca já foi um jogador mais avançado no lugar do Nenê, o Mandaca já jogou pela ala esquerda, enfim, tem algumas possibilidades, mas o intuito aqui não é exatamente cravar a escalação nem do Santos e nem do Juventude. Mas, se vocês me permitem, eu vou tirar aqui o Jadson, vou tirar o Zé, vou dar uma limpada aqui no campinho e vou deixar aqui. Eu acho, gente, o Santos tem diversos problemas, não é tanto, é verdade, que o Santos está nessa situação, né? Mas, e o Juventude é óbvio que tem os seus problemas, tanto é que já caiu. Mas existe algo que o Santos pode explorar. Mesmo com todas as dificuldades dos nossos centroavantes que apanham da bola, é importante que o Santos tenha alguém de 9 e que esse 9 não seja o Neymar. Por quê? Primeiro, que esse rapaz aqui, o Rodrigo San, ele é um zagueiro que eu vou chamar de zagueirão, sabe aquele zagueirão raiz, que não hesita em dar porrada, é um jogador que vai do jogo físico, muito físico. E deixar o Neymar para trombar com esse cara de costas não é negócio para ninguém. Ainda mais no Neymar, nesse cenário de problemas no joelho. É importante ter alguém aqui para segurar a marcação. E aí, muitas das vezes, o que o Juventude faz? Baixa as linhas, marca numa espécie de 5-4-1, muitas das vezes. O Giovani fecha pela esquerda, o Talhari fecha pela direita e o Nenê fica aqui. E aí vocês podem perceber que são 2 volantes por dentro, né? O Nenê, veteraníssimo, fica preservado aqui. E aí vocês vejam que são 2 volantes. Só que o Santos pode ter 3 jogadores no meio, Schmidt, Arão e Neymar. O grande esquema aqui é o Neymar buscar o tempo inteiro as costas dos volantes, porque muitos jogos do Juventude que eu acompanhei, inclusive na última rodada contra o Bahia, você tem um jogador como o Everton Ribeiro buscando sempre aparecer nas costas dos volantes, isso obriga com que o zagueiro, um dos zagueiros,
salte a linha para marcar esse jogador. Porque ninguém quer o Neymar recebendo essa bola livre de frente para a área, não é verdade? E ao fazer esse salto de marcação, você abre espaço para uma infiltração, seja do centroavante, seja do Guilherme, do lado oposto a mesma coisa, o Barreal, uma ultrapassagem do Igor Vinícius ou do Souza, etc, etc, etc. Então, é importante que o Santos tente essa configuração, tendo um centroavantão para segurar os zagueiros do Juventude e dando liberdade para o Neymar criar próximo da área, obrigando ou que o volante acompanhe o Neymar e abra espaço para o Schmidt, para o Arão ou para qualquer outro jogador, ou fazendo com que o zagueiro salte a linha para marcar o Neymar, para que o Neymar possa enfiar essa bola para quem de direito. Lautaro, Guilherme, Barreal, Arão, etc e tal. Então eu acho que passa muito por aí as possibilidades de jogo do Santos. Jogo tenso, jogo duro, jogo imprevisível, Juventude não tem nada a perder, pode ganhar do Santos e colocar o Santos numa situação muito complicada. Mas eu espero que o Santos, enfim, acorde para a vida, né? O Santos tem uma chance de ouro aí, adversários com a tabela dificílima, o Ceará, Palmeiras e Flamengo, o Internacional pega o Bragantino, tem jogos muito difíceis, o Santos pega um rebaixado e um time que só pensa na Copa do Brasil. O Santos tem que fazer 6 pontos, fazer a sua parte e escapar. Então eu espero que amanhã os jogadores do Santos entrem em campo com muita determinação, com muita entrega, com muita raça e façam a sua parte, para que a gente chegue vivo e em boas condições para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. E amanhã, assim que acabar a partida, nós temos um encontro marcado, a nossa live pós-jogo aqui no canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, hypar, comentar e compartilhar. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.